Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, a oração do livro Missionário da Luz. E vamos ver aqui a introdução extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Companheiros do mundo, sois espíritos imortais, eternos, aliás, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. A Terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderdes. Vamos fazer aqui algumas reflexões para dar início ao nosso estudo. Emmanuel aqui se dirige nesse comentário a um fato que, mesmo sendo bastante conhecido e, sobretudo, evidenciado na doutrina espírita, que é sermos espíritos eternos, isso, de certa maneira, precisa sempre estar sendo relembrado, recolocado e chamado à reflexão e conscientização nossa. A razão é algo que, inclusive, nós já andamos algumas vezes estabelecendo nos comentários. É porque nós temos um passado significativo de repetições, de reencarnações, aonde o conceito de morte como destruição da vida sempre esteve presente no psiquismo, na nossa mente. Hoje, conhecendo a realidade do mundo espiritual, como é apresentada a nós pela doutrina espírita, há uma série de obstáculos para que isso, de certo modo, ganhe convicção dentro de nós e signifique, de fato, uma mudança significativa na nossa maneira de viver, de interagir e de aproveitar a própria experiência encarnatória. Facilmente, os padrões de condicionamento, de hábitos que trazemos de anteriores encarnações se chocam com o conceito de imortalidade que hoje nós estamos tentando imprimir, aprofundar em nós, pelo que a gente inclusive recebe de provas, sobretudo aquelas estabelecidas na mediunidade, como sendo algo coerente, taxativo e certo, mas se choca com o que nós sempre andamos aprendendo nas nossas experiências encarnatórias atrás. E é por isso que repetidas vezes Emmanuel vai colocar explicações, esclarecimentos em cima disso e, sobretudo, também chamando a nossa atenção. Então aqui eu diria que ele está mais chamando a nossa atenção ao dizer: companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Esse entendimento de que a gente está na Terra e vê a Terra como uma escola e como uma oficina, já abre campo para essa mudança que a doutrina espírita nos apresenta em termos de perceber a vida pelos olhos do espírito imortal. Porque os nossos hábitos milenários que estabeleceram os condicionamentos de morte se estruturavam sobretudo em a gente ver a vida e a encarnação na Terra como uma busca louca para usufruir prazer, satisfações instintivas, posses ilusórias relativas à matéria e ao corpo, como se isso fosse de fato vida. O que hoje nós começamos a aprender que não é assim. Aquilo no qual a gente muitas vezes colocou muito empenho, dedicou-se, agora nós somos chamados a reestruturar esses conceitos, para que de fato a gente comece a se sentir como espírito imortal. A Terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem, da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, afeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderdes. Aqui há uma lição também muito importante que é preciso a gente refletir. Qual é? É a de que essa percepção da vida em termos de espírito imortal abre, aí sim, de fato, as portas para que a gente usufrua um nível
aprofundado de felicidade, de entendimento dos objetivos da vida, de, ao perceber isso e trabalhar as modificações íntimas em nós, nós podemos usufruir desde a encarnação o clímax de felicidade, o de reino dos céus, que inclusive já era proposta pelo Cristo no próprio Evangelho, quando ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Então esse reino dos céus dentro de nós, que aqui Emmanuel chama a atenção quando fala: acumulai os tesouros da felicidade futura, afeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros. Ou seja, a prática da vivência do bem que nós somos chamados a fazer na Terra agora, já é o campo aberto para a gente estar usufruindo dessa felicidade. E não é por outro motivo que inúmeras vezes nas obras de André Luiz, como essa que nós estamos estudando, é mostrado que os espíritos que estão de fato usufruindo um nível de plenitude e de felicidade são aqueles que mais servem, que mais se tornam instrumento do bem para ajudar os outros. Que é essa compreensão que a doutrina espírita nos apresenta e que se choca com a nossa maneira de viver ancestral. Porque a maneira de viver nossa ancestral, que aliás ainda é a maneira de viver da maioria das pessoas que estão fortemente iludidas pelo mundo materialista, é a maneira de viver aonde, se você tiver o máximo de poder, de dinheiro e de servos que lhe sirvam, você seria feliz. Esse é o conceito materialista da vida, que se choca profundamente com o conceito espiritual. Porque o conceito espiritual é a gente servir e ajudar os outros. Desde o que a gente aprende nessas obras de André Luiz, quando evidencia que os espíritos que estão bem são aqueles que mais trabalham, que mais ajudam, que mais se dedicam em termos de minorar dificuldades e problemas dos outros, como a gente tem estudado desse instrutor, que nessa obra se chama Alexandre. Então, no final aqui, quando Emmanuel nos diz: afeiçoando-vos ao estudo e servindo aos outros quanto puderdes, isso como caminho da verdadeira felicidade. Cá entre nós, de maneira nenhuma é esse o caminho da felicidade que é proposto a nós pelo mundo materialista. Muito pelo contrário. É por isso que a gente precisa muito refletir sobre o que a gente aprende no Espiritismo, para que o tesouro de revelação que nós temos no Espiritismo não se torne algo de menor importância, ou se torne apenas um conhecimento que tem toda uma limitação de transformar e de mudar, imposta a nós de forma sutil pelo mundo materialista. Bom, aí nós vamos entrar agora no nosso tema, a oração. Esse tema, como é, aliás, todos os temas desse livro Missionários da Luz, ele vai ter uma certa conotação com a mediunidade. E a oração, eu não queria deixar aqui de me lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um capítulo direcionado ao entendimento e ao aprofundamento dela, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis, que é o preâmbulo do capítulo último, que é o 28, onde aparece coletânea de preces espíritas. Ao meu ver, tem, e isso realmente é minha opinião pessoal, tem uma razão singular de ser o último capítulo do Evangelho. Se a gente fosse lembrar que a última grande lição do Cristo colocada na Bíblia, colocada nos Evangelhos, quando ele esteve entre os apóstolos, foi a lição da humildade, no chamado lavar os pés dos discípulos, que foi a última lição que Jesus colocou, e que era, por si só, de um significado ímpar, que os apóstolos ali precisavam ter, para o trabalho que iria se abrir para eles. Eu vejo que há uma razão singular para que os dois últimos capítulos do Evangelho tratem da questão da prece e da oração. De certa maneira, o conhecimento e a revelação que o Espiritismo nos dá
da reencarnação, da lei de causa e efeito, da perfeição das leis divinas, facultariam com que, de uma forma muito ampla, no entendimento da maioria de nós espíritas, a prece e a oração pudesse passar para um segundo plano. Porque, poxa, está tudo tão certo. A justiça de Deus é perfeita. A lei de causa e efeito é uma realidade. Nós estamos reencarnados num conjunto de provas e de expiações na Terra por motivos óbvios, necessidades que trazemos do nosso passado encarnatório. Certo. Mas isso, visto desse modo, pode estabelecer um grande erro, que é o erro de nós acharmos que estamos impassíveis, inoperantes para alterar e mudar situações da nossa vida, sobretudo pela utilização do intercâmbio da prece e da oração, o que na verdade é um grande erro. E eu digo até mesmo, me colocando como por experiência pessoal, eu sinto que há uma deficiência enorme no movimento espírita, e eu me incluo nisso, de usar a prece como os espíritos colocam para o espírita. Porque a prece para o espírita é para ser tido como um instrumento útil, diário, de atuação dele, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu tinha até separado um tópico que diz assim, vejam só, está no capítulo 27. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo é colocado como algo que é para ser diário, é para toda vez que nós acordarmos, nos lembrarmos de utilizar esse instrumento, e depois diz assim, ainda mais se dirigindo a nós espíritas. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Então, para os espíritos é colocado como algo de muita importância, não é de pouca. Mas geralmente o conceito, às vezes um tanto errado nosso, de não, tiver de acontecer, vai acontecer. A minha prece é insignificante. Eu não vou poder mudar as provas que eu tenho que passar. Então, geralmente, por essa forma, e que infelizmente é a palavra certa que eu acho para a gente refletir é de desdém. A gente menospreza o conhecimento e o valor que a prece era para ter em nossa vida, porque era para ter um valor muito maior. E isso é devido a uma má interpretação nossa dessa questão, da lei de causa e efeito, como nós iremos ver nesse tema do estudo de hoje, que vamos entrar aqui com o primeiro slide. A ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Eu coloquei ali depois de vibração mental reticência, porque eu peguei o texto mais adiante para fazer uma síntese nesse slide. Vejam só como é colocado para nós os textos que os livros de André Luiz traz, e sobretudo o livro Missionário da Luz. Eu me lembrei quando cita nessa frase a ciência médica, porque atualmente em todo o Brasil se estabeleceu seminários e congressos médico-espíritas. Por exemplo, em Recife mesmo, nós iremos ter agora no início de maio
a 10ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, onde todas as palestras são feitas por médicos espíritas, e aonde a maioria deles, ou a totalidade deles, utiliza os textos das obras de André Luiz, como essa que nós estamos estudando, para estabelecer as convicções que hoje estão de forma muito clara nas descobertas da ciência médica, os textos de André Luiz. Então, esses textos que nós estamos analisando aqui, como esse de agora, eles não só são atualizadíssimos, mesmo tendo sido a obra escrita nos anos 45, como também é alvo de palestra e de seminários pelos médicos espíritas nos congressos. Eu estou destacando isso pelo seguinte: é para nós termos uma seriedade perante esses textos, diferenciado em termos de cuidado e de atenção de outras obras, mesmo espíritas e mesmo provenientes de grandes médios, porque é a medicina atual que tem comprovado. Então, a ciência médica, aqui veja, André Luiz cita aqui algo para o futuro, atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, no corpo físico, a sombra da alma eterna. Em parte, isso começa a acontecer, porque já em várias disciplinas acadêmicas na área da medicina, disciplinas referentes à espiritualidade, onde há cadeiras específicas para os médicos. Então, é um campo que nos dias de hoje realiza isso que André Luiz falou lá para os anos 45. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando, destruindo alguma coisa. Onde é que fica esse nosso potencial gerador de energias latentes? O gerador mesmo é o nosso espírito, que atua através da vontade nas conexões neuronais, estabelecendo pelo pensamento na nossa mente diretrizes que estão ligadas a determinadas formas de energia, de raios, que têm uma atuação depois direta no nosso próprio corpo físico ou no corpo de outros. Quando diz criando, renovando, aprimorando, destruindo alguma coisa, se refere justamente a toda uma área de atuação que tanto atinge mente como corpo. E continua dizendo: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, se Alexandre dizendo: André, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, Alexandre diz que o vampirismo que foi originado nos desequilíbrios morais daquele jovem tinha na prece o maior antídoto para o seu tratamento. É o jovem que, mesmo tendo uma vida promíscua, quando ele chega em casa, a esposa dele estava em desdobramento e estava tendo até inclusive um encontro com Alexandre e outros espíritos que chegavam na casa dela. Interessante de tudo é a forma que nós vamos analisar mais adiante, espontânea, que ela tinha de conversar com os espíritos desencarnados. Então, aqui ainda voltando ao texto, conhecerá o mais poderoso antídoto. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, essas fronteiras vibratórias têm tudo a ver não só com a proteção pessoal de cada um de nós, como a proteção dentro de um ambiente, como nós analisamos aqui em encontros anteriores, que os ambientes como na casa espírita, em ambientes onde se trata de falar e comentar o Evangelho ou ensinamentos do bem, se estabelece fronteiras vibratórias de
proteção. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A tranquilidade interior era grande e confortadora. Mais adiante diz: em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Depois, vocês que estão acompanhando, se tiver um texto importante que vocês queiram destacar, que eu separei só alguns, apesar que o capítulo é até pequeno, não é um capítulo grande, é de 3 ou 4 páginas, mas que tem alguns pontos muito importantes para salientar o valor da prece, que nós precisamos muito disso. Então, o santuário doméstico, o lar, a casa, onde tenham pessoas que de fato têm um hábito de oração, né, estabelece ali um campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A gente lembra aqui que quando estudou o livro dos Mensageiros, como era a casa daquela senhora viúva, aonde se tornou uma oficina de nosso lar. Pelo fato de ela ser alguém que, pela vida que tinha, pela inclusive a prática do evangelho no lar que ela exercia em casa, o lar dela era uma oficina, era um local de instalagem dos espíritos em missão na terra. Então, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Uma coisa interessante aqui é isso, é que o ambiente vibratório criado pela prece não só atinge pessoas encarnadas, chega a atingir, né, a matéria inerte. Em termos, imagine até animais que vivem dentro da casa, né, e que tem um impacto dos moradores. Né? Há uma interação energética, e nós iremos ver isso mais adiante, imensa a todo instante, a todo momento, em cada um de nós, né? Desde as incidências dos raios planetários, da Lua e de toda uma influência que há na troca magnética entre as pessoas, mas o curioso de tudo é que impregna os próprios objetos. Uma senhora muito jovem, se referindo à esposa de nosso irmão, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Vejam o conceito dessa jovem esposa, né? Que realmente chega a ser comovente pelo nível de convicção, de fé e de espiritualidade dela. E o fato interessante de tudo é que dá a entender, não sei se vocês perceberam, pelo menos isso fica insinuado, que ela não era espírita não, viu? Pelo menos o texto não destaca esse aspecto não. O esposo dela é que estava tentando consertar os distúrbios morais dele através da mediunidade. Ela tinha ficado em casa e não dá a entender que ela estivesse ligada em termos doutrinários ao espiritismo, mas era alguém espiritualmente falando elevado. E a gente nota que nos livros de André Luiz são diversos que fazem direta e indiretamente aferição a isso, é de destacar a imparcialidade religiosa em termos de elevação moral, onde muitas vezes nós iremos ver que tem católicos, evangélicos e pessoas que até sem religião e que são alvo de companhias e de proteções espirituais elevadíssimas. Eu me lembro uma passagem que mais adiante nós talvez venhamos a estudar no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz, acompanhado
me parece que de Aulus, que lá é o espírito guia dele, vão dar amparo a um médico, vão acompanhar um médico que entra no carro e que vai atender alguém no hospital. E quando esse médico entra no carro e há todo um amparo espiritual para ele, André se admira pelo que tinha percebido que não era um médico religioso. E lá um esclarecimento de que ele tinha todo um amparo espiritual pela vivência moral e profissional dele. Mesmo podendo ser até alguém que se diga ateu, mas que tem uma vida de amor ao próximo, de desdobramento, que pela forma dele viver, ele evidencia uma fé na espiritualidade que muitas vezes falta aos espíritas. Vejam que coisa. Porque em termos doutrinários mesmos, puramente doutrinário, não vai ser exatamente o pertencimento religioso que qualifica alguém, mas sim a vivência do que ele diz acreditar. Então, outro aspecto que eu acho aqui interessante, que essa senhora destaca, e que é um nível patente da elevação espiritual dela, é que ao ver a presença daqueles espíritos, o sentimento dela, em vez de ser, como poderia até ser aquele que mais viesse à mente de qualquer um de nós, não era de pedir socorro espiritual para a vida desequilibrada do marido. Mas a primeira atitude dela foi dizer que agradecia a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Então ela tinha, o sentimento dela é de estar grata, mesmo espiritualmente sabendo do desequilíbrio que o esposo tinha. Mas o sentimento predominante dela era de gratidão. Cecília, que é o nome dela, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro. Então, em termos espirituais, ela desdobrada, colocou a cabeça do marido sobre o colo. E naquele momento, elevava o pensamento numa prece que tinha um resultado direto, percebido pelos espíritos, que era luzes sublimes cercarem-na toda e através da sintonia com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro. Muito bonito nessa parte de prece. Exatamente. E ele vai se acalmando também, né? Ele vai Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e em muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então, ali durante a prece, havia uma radiação luminosa que ia de encontro aos corpúsculos, às formas escuras provenientes do vampirismo devorador. E vejam que coisa, essas formas que mais adiante poderiam estabelecer um quadro de doenças, eram provenientes da vida promíscua que o rapaz tinha. Então, mesmo aquela vida promíscua não dando campo a uma doença física imediata, iria paulatinamente abrindo campo para que a doença se estabelecesse pelos vícios mentais.
E depois é dito, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então, voltando à questão nossa de acordar mais em nós as convicções em termos do uso da prece e da oração, aqui é dito que ela é vibração, energia, poder, e que quando nós oramos, nós mobilizamos as próprias forças. Vejam que coisa interessante, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nós fizemos referência, que é o capítulo 27, ele dá um esclarecimento que aqui eu vou relembrar vocês. Aliás, esse capítulo 27 como um todo deveria ou deve, vez ou outra, ser alvo de uma releitura por nós, para que a gente tire mais as cascas bloqueadoras do uso da prece e da oração. Tem dois aspectos importantes que é citado lá, que eu vou lembrar vocês. Vejam só, o primeiro deles é que diz assim, e é muito lógico isso: a maioria das provas, dos sofrimentos que nós passamos durante a nossa encarnação é proveniente, sabe de quê? Do mau uso e das más escolhas feitas nessa vida. Vejam que fato interessante. Se a maioria dos sofrimentos e das provas que a gente passa é proveniente das más escolhas nessa vida, isso já significa que essas coisas não precisavam e nem deveriam estar acontecendo conosco. Então são coisas que foram resultado das más escolhas nossas no presente, e que, se são resultados das nossas más escolhas no presente, é lógico que, usando a prece e a oração, a gente possa trabalhar na mudança dessa situação, dessas provas, quando a maioria delas foi proveniente dos erros de agora. Porque quando a gente analisa provas ou expiações que de fato são provenientes de encarnações passadas, em termos proporcionais são bem menores, né? E isso inclusive está muito ligado a compreender aquele capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, quando fala sobre provas anteriores da reencarnação e provas atuais. E lá vai deixar bem claro que as provas atuais é a maioria. A maioria das provas que a gente tem é de agora, é dos erros de agora. Então a gente poderia muito mais estar usando prece e oração para consertar situações difíceis que a gente está passando agora pelos erros de agora. Então, inclusive eu lembro aqui em síntese, como é colocado lá no capítulo 5, que é feita as seguintes perguntas a nós: quantos de nós, quantos não sofrem problemas, por exemplo, afetivos ou no casamento, pelas más escolhas provenientes de ter usado mal o livre-arbítrio, tanto em termos de escolhas afetivas, quanto até em escolhas de investimentos pessoais, né, em termos de dificuldades econômicas ou materiais, provenientes de más escolhas da atualidade, e que muitas vezes na cabeça da maioria de nós espíritas se passa o seguinte: quando, por exemplo, enfrentam dificuldades conjugais ou familiares sérias e dizem: eu estou pagando pelo meu passado, essa criatura, essas criaturas que estão comigo, é erro do passado, não é? É erro, eu devo ter feito muito mal. Quantos espíritas não trilham muitas dificuldades financeiras pelos erros do presente que atribuem ao passado? Eu devo ter usado muito mal a riqueza e o dinheiro do passado, por isso é que eu estou passando por isso. E na verdade, a causa é na vida atual.
e poderia usar a prece e a oração com sinceridade e trabalhar pela modificação disso agora, que não teria de estar passando por isso agora. É isso? Então, um dos problemas é esse, que eu estava querendo lembrar. O segundo aspecto, que também é colocado no capítulo 27, no capítulo de pedir e obtereis, é de que muitas vezes a pessoa pensa assim: mas a minha oração não vale nada. Que méritos eu tenho para estar orando? E aí há um esclarecimento muito importante nesse capítulo 27, que diz assim: olha, se a pessoa se reconhece como não merecedora de ter condições de orar, isso já é significativo em termos de que está havendo uma abertura para a humildade, que já é um passo importante para que a sua prece tenha valor e deva ser exercida. Então a gente não pode pensar, poxa, E aí o que é que ocorre muitas vezes? E isso acontece também no movimento espírita. A pessoa fica logo pedindo para que outro ore, né? Diz: olha, ore por mim, porque eu sei que você vai ser ouvido. Eu sei que eu sou muito errado. Então a gente não deve se colocar assim. Se de fato a gente estivesse reconhecendo sinceramente, como não tendo essa condição de elevação, a gente já está tendo o princípio da virtude e da humildade. Continuemos. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas. E mais adiante diz: em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizado pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então nós somos bombardeados a todo instante por bilhões de raios, né? Raios aqui no sentido de energias vibratórias que nos atingem, desde aquelas provenientes em termos astronômicos, da influência dos planetas, da Lua, como também, sobretudo, das pessoas que convivem conosco fisicamente e espiritualmente. E também o papel que nós exercemos sobre eles. Porque nós também somos um gerador de energias e de vibrações que atinge pessoas, seres e objetos ao nosso redor. O que é importante aqui, e fica bem destacado para nós, é de que nós estamos sempre, a todo momento, recebendo e emitindo energias, vibrações e influências. E a consciência disso já é um passo importante para que a gente exerça o direcionamento elevado, atuante. Então vocês imaginem, aqui eu não posso deixar de fazer referência a isso, a pessoa que gasta horas ouvindo ou assistindo notícias de crimes e de tragédias repetidas diariamente através das mídias que só destacam, de preferência, o lado negativo das ocorrências. Como é que a gente fica em termos vibratórios? Que a gente assimila, aceita e depois ainda emite pensamentos nossos provenientes dessas notícias que absorvemos. E depois aquelas questões dos programas e filmes ao qual a gente sintoniza e goste muito. Por exemplo, aqueles que estabelecem mortes sequenciais como filmes de terror, ou se não, os próprios espetáculos que uma vez a gente fez referência aqui, de brigas, como essas lutas de UFC, né? Que fica quase que impossível de a pessoa não estar se envolvendo emocionalmente. E como é que fica o psiquismo dela?
E aí a gente, mas aí a gente vai ser santo, veja. Pelo amor de Deus. A questão toda é de consciência, de zelo e de afinidade vibratória. Ou a gente cria afinidade com o equilíbrio, ou a gente abre afinidade com o desequilíbrio. E aí a gente está fazendo isso a todo instante, com as repercussões que serão as consequências disso, geradoras de saúde ou de doença, de bacilos psíquicos, como a gente viu na história desses personagens que a gente está estudando no livro, ou de bacilos, ou aliás, de energias curativas, como dessa senhora Cecília que está sendo estudada aqui. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? É uma pergunta reflexiva. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares. Então, é um processo de interligação intensa a todo momento, a qual nós somos chamados à responsabilidade do direcionamento ideal que a gente deve fazer. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, o importante aqui que a gente sempre salienta o valor é não só pelo livro ter vindo através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mas pela questão de ser do espírito André Luiz e ser obras que taxativamente são hoje comprovadas cientificamente. Porque aqui, quando coloca assim, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador, isso não tem exceção. Alexandre coloca como sendo toda prece, desde que ela tenha essa característica de elevação, de magnetismo criador e vivificante de toda criatura que cultiva a oração. Então a gente pode imaginar, por exemplo, e sobretudo, os trabalhos que são feitos não só no centro espírita como nas igrejas, de prece ou orações em conjunto. As chamadas reuniões de vibração que tem nos centros espíritas. O potencial magnético que ali é trabalhado pela espiritualidade. Porque, como aqui é colocado, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade, o que faculta a utilização desse potencial pelos espíritos benfeitores, em curas, em tratamentos, no resultado da chamada prece intercessória. Porque a prece que a gente faz em benefício de alguém, aonde o pensamento e o sentimento estejam conjugados, tem um resultado que não é para se ter dúvida nenhuma, principalmente quando a gente se lembra da prece refratária lá do livro Entre a Terra e o Céu, que é a prece de Eveline, que ela faz uma prece com sentimento, como aqui é colocado, direcionada à mãe dela que estava desencarnada, para ajudar ao pai e à madrasta. Só que a mãe dela não tinha condições nenhuma de ajudar, porque era a causadora do problema, mas a prece alcança a espiritualidade benfeitora, pelo valor e o potencial no qual a prece era feita. Quer dizer, se a prece, quando é dirigida para quem não pode ajudar,
se feita em termos de sinceridade de sentimento, vai ter uma resposta, quanto mais quando tudo isso está conjugado, como se dá nos trabalhos de prece e radiação feita nos centros espíritas. Claro, também as preces coletivas realizadas em igrejas evangélicas ou na igreja católica mesmo, tem uma repercussão enorme. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo da misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Então, há alguns pontos aqui que é preciso nós termos isso como bem significativo. O primeiro ponto é o seguinte, é de que a prece, como toda ação nossa no bem, primeiramente beneficia a nós mesmos. Então não há dúvida de que, quer quando nós estamos ajudando de fato alguém, quer de uma forma física, quer de uma forma emocional, quer através da prece, o primeiro beneficiado é aquele que produz a energia benéfica, que aqui no caso era Cecília. Por outro lado, a repercussão do benefício da intercessão de Cecília teria o benefício para o esposo, mas esse benefício em termos de estabilidade iria depender do aproveitamento dele, em termos de resoluções íntimas, de reforma da sua personalidade, de reforma íntima dele, para anexar ou fixar em definitivo aquele auxílio que ele recebeu. Vejam, isso ocorre em todas as áreas que a criatura humana atua. Porque, por exemplo, alguém que recebe um benefício médico, quando através de uma doença física recebe um tratamento e uma cura, tudo isso são oportunidades para que a criatura humana reflita sobre o que ela vai fazer a partir dali, em termos de melhor aproveitamento do benefício que recebeu. Porque a gente só fixa de fato o benefício de uma cura, de um tratamento, quando aquilo serviu para nos melhorarmos intimamente. Quando não serviu, a gente volta normalmente a ter doenças ou a adoecer naquela área que recebeu uma cura. Como infelizmente estava acontecendo com esse rapaz. Porque mesmo recebendo prece da esposa, mesmo recebendo os benefícios do centro espírita, ele continuava sem fazer, em termos eficazes, a sua reforma íntima. Porque continuava atribuindo ao quê? Aos desencarnados a responsabilidade pelos seus distúrbios morais. Esse é o último slide que eu trouxe desse capítulo. E em seguida nós podemos trocar aqui algumas ideias ou observações em cima, ainda teremos aí algum tempo. Tá? Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então aqui é colocado, encerrando esse capítulo de uma forma muito taxativa, o fato de que benefícios que a gente recebe representam sempre responsabilidades acrescidas em termos de vivência do bem.
Aliás, isso de uma forma ampla é colocado por Emmanuel em 2 mensagens que há um tempo atrás nós estudamos aqui nos estudos do Eurípides. Isso já faz pelo menos 3 anos, mas eu me lembro de 2 mensagens bem singulares a respeito disso que está no livro Pão Nosso, que é uma mensagem chamada Tabernáculos Eternos e a outra que eu vou me lembrar daqui a pouco, mas vocês irão se lembrar quando eu comentar aqui, porque são 2 mensagens bem singulares que estão no livro Pão Nosso e que esclarecem a questão do chamado mordomo, o bom mordomo, o mordomo infiel. A mensagem anterior, que eu não tinha lembrado o título, é essa mesmo, o mordomo infiel, e em seguida tem Tabernáculos Eternos. As 2 mensagens Emmanuel utiliza comentando a parábola que está na Bíblia, no Novo Testamento, e que religião nenhuma faz referência, porque não é agradável comentar essa parábola se não se tiver o embasamento da reencarnação, nem da imortalidade da alma. Que é aquela parábola que Jesus, a parábola é tão interessante e tão pouco contada, que eu vou lembrar a vocês aqui, né? Jesus diz que havia um senhor que era dono de muitas terras e que tinha um mordomo ao qual ele passou a responsabilidade de tomar conta daquelas terras. E depois de passado algum período, chama esse mordomo e diz: dá conta da tua administração. Só que esse mordomo, ele não tinha agido corretamente. E o que é que ocorre? Pessoas haviam denunciado ele ao dono das terras. E por isso é que o dono chama ele para que ele preste contas e dá a ele um tempo. Veja suas contas, que eu quero saber o que é que tem acontecido. E o que é que o mordomo faz? Veja que coisa, o mordomo já não tinha agido direito. Mas o que é que ele faz? Chama os devedores e sai diminuindo a dívida de cada um deles. Quem devia 20 sacos de trigo, e dizia: olha, tá aqui, tu deve 20, mas de agora em diante tu só deve 10. Riscava os 20, deixava os 10. E assim o mordomo saiu diminuindo as dívidas do pessoal. E depois, o que é que Jesus conta dessa parábola? É que depois disso, o dono das terras diz que o mordomo, comentário é esse, é de que o mordomo agiu corretamente. E, na verdade, é esse o grande problema da parábola. Porque tudo fazia crer. Mas como é que Jesus conta uma parábola de um ladrão? Esse mordomo era um ladrão. Ele depois sai diminuindo a dívida do pessoal e de que ele agiu corretamente, porque depois a Bíblia diz assim: granjeai amigos, mesmo com os frutos da injustiça. Aí é que a coisa fica mais difícil de entender. Porque quer dizer que eu vou estar agora enrolando. E aí Emmanuel é o único benfeitor que resolve esclarecer essa parábola do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual é o quê? Todos nós somos esses mordomos. E todos nós recebemos de Deus possibilidades e benefícios que não mereceríamos. Na verdade, todos nós estamos reencarnados devido à misericórdia divina. Se fosse pelos erros que a gente já praticou em reencarnações passadas, a nossa conta seria impagável.
e nós não mereceríamos estar reencarnados. Então, qualquer um de nós pode e deve ver as possibilidades que tem de acréscimo como empréstimos que não mereceríamos. E, portanto, deveríamos nos desdobrar muito mais nos trabalhos do bem, em todas as áreas. Porque na compreensão que Emmanuel traz dessas parábolas, o que é que ocorre? É que, poxa, eu já sou devedor. E aí depois, por exemplo, eu contraio alguma doença, grave ou menos grave. Recebo uma cura. Puxa, aí é que minha dívida aumentou. E aí é que eu deveria me sentir ainda muito mais estimulado a fazer o bem. Porque eu fui alvo de algo que eu já era devedor e agora eu sou muito mais devedor ainda. Então, qual é o bem que eu estou dando em relação a isso? Então, é esse sentido que a gente é chamado a ter em termos de estímulo para o exercício do bem durante a encarnação. Porque, geralmente, no conceito como Emmanuel coloca, todos nós somos esses mordomos infiéis. E que deveríamos... Por que é com os frutos da injustiça? Porque é o seguinte, o dinheiro, os valores, as possibilidades que a gente tem, elas não são porque a gente foi boa peça. É porque Deus é bom demais, Ele nos deu de acréscimo. É por isso que tem esse aspecto de injustiça, porque se fosse na justiça, a gente entrava tudo de mão abanando. Não era só quando a gente nasce sem possuir coisa nenhuma, era ser cercado de dificuldades e de obstáculos, de uma forma tal que ficaria até impossível a gente pagar a dívida grande. Em resumo, tem uma palestra de Haroldo Dutra Dias que ele comenta essa parábola, aproveitando os textos de Emmanuel, e ele diz assim, é assim, todos nós estamos no cheque especial. Entendeu? A gente está no cheque especial, a gente não está no que é nosso, a gente está no que Deus emprestou, é um cheque especial. Então não fique tão apegado a seu cheque especial, não é seu não. Se você ajudar alguém, sinta-se como estando transferindo algo que não é seu para alguém, para que isso realmente esteja no campo da humildade verdadeira, do dar com a mão esquerda sem que a direita saiba. É esse sentido. Que voltando aqui ao texto, esse nosso amigo, recebendo esse tratamento da esposa, e o tratamento que ele recebia no centro espírita, era mais do que devedor para redobrar esforços de renovação íntima e se tornar de fato uma pessoa muito mais vivenciadora do bem, em vez de ficar responsabilizando os desencarnados pelas dificuldades que ele estava tendo. E quantas vezes nós espíritas não responsabilizamos obsessores em substituição aos demônios que os nossos irmãos evangélicos ou católicos acreditam. E na verdade o demônio está dentro de nós mesmos. O obsessor maior somos nós mesmos, até que a gente se resolva pelo caminho da cura verdadeira, que é a gente ser médico da gente mesmo, exercendo a prática constante do bem. É esse sentido. Como aqui diz no final, funcionar como médico vigilante de si mesmo. Para isso é preciso a gente querer, exercer a vontade direcionada para o querer. Vamos então para a prece,